Como é formado um phrasal verb? Um phrasal verb é formado pela junção de um verbo mais uma preposição, ou de um verbo mais um advérbio, ou pela junção de um verbo, de um advérbio e de uma preposição. Já que eles formam phrasal verbs, então é importante darmos uma pequena revisada em cada um deles. Vamos começar com o verbo. Verb. Dá uma olhadinha nesse meu exemplo aqui. De um lado temos burp e de outro lado temos an orange, uma laranja. Então, burp versus orange. O quê? Você não sabe o que é burp? Burp é arrotar. Dessas duas opções, qual é um verbo? Arrotar ou laranja? Ah, muito bem! Burp é um verbo. Verbo é um tipo de palavra que geralmente relaciona-se a ações, coisas que fazemos. O verbo é a parte principal de uma frase. Toda frase tem verbo. Por isso que verbos são tão importantes. Então, verbs são ações, coisas que nós fazemos. Trabalhar, correr, estudar e assim por diante. O que são advérbios? Dá uma olhadinha nesse meu exemplo. He was outside, but he burped so loudly that everyone heard it. Ele estava lá fora, mas ele arrotou tão alto que todo mundo ouviu. Que nessa frase, especificamente, vocês poderão ver dois advérbios. Para que vocês consigam achar os adverbs, que palavra indica um local e que palavra indica uma maneira em que algo foi feito. Loudly e outside, lá fora e bem alto. Esses são adverbs. Então, o que são adverbs? Adverbs indicam a maneira, tempo, local, causa ou grau de uma ação. Por isso que se chama adverb. A adição ao verbo vai estar por perto do verbo e vai estar modificando o verbo, vai estar sempre relacionado à ação da frase. Chegamos então às prepositions, preposições, que também formam phrasal verbs. Dê uma olhadinha nessa minha frase. You were burping my class. Você estava arrotando minha aula. Pera aí, tem alguma coisa estranha. A menos que você tenha comido alguma aula, você não vai estar arrotando aula nenhuma. E se nós tentássemos então dizer You were burping during my class? Agora sim faz sentido, você estava arrotando durante a minha aula. Por que agora, com o acréscimo de during, a frase faz sentido? Justamente porque during é uma preposition, uma preposição, e é exatamente para isso que serve uma preposição. Lembra de outras preposições? É claro que você lembra. In, on, at são exemplos clássicos de preposições. Chegamos à nossa definição. Prepositions são aquelas palavrinhas super importantes que conectam, que juntam as coisas de uma frase, criando uma relação entre o que está sendo dito ou escrito. Por isso que a frase agora, usando during, faz sentido. Phrasal verbs, voltando à minha explicação inicial, é a junção de um verbo mais uma preposição, ou de um verbo mais um advérbio, ou até mesmo esses três todos juntos, e eles juntos misturados formam um new verb, um novo verbo. E esse novo verbo nós chamamos de phrasal verb. É isso, pessoal. Isso que é um phrasal verb. A junção daquelas palavrinhas ali que acabamos de considerar que são juntadas para formar um novo verbo, um phrasal verb. Então, phrasal verb nada mais nada menos do que é um verbo. Phrasal verbs, palavras em inglês colocadas juntas e usadas como verbo. Put up with. Cada uma dessas palavras separadas significa uma coisa específica. Colocar pra cima com. Não faz sentido, né? Porém, tudo junto forma um phrasal verb. Put up with. Put up with. Put up with. Repete comigo. Put up with. Não, é sério, repete mesmo. Put up with. Muito bem. Put up with é o nosso verbo tolerar, aguentar. Viu? Put up with é um exemplo de phrasal verb. Lembrando que, em geral, um phrasal verb não tem nada a ver com a tradução das palavras separadas. Agora que você entendeu o que é um phrasal verb e você quer adicionar ao seu vocabulário, você quer começar a usar phrasal verbs quando você estiver falando inglês, por onde começar? Aí que entra a minha super dica do Chris. Esses são os verbos mais usados na formação de phrasal verbs. Break, bring, carry, come, cut, do, fall, get, give, go, hold, keep, lay, look, make, pass, pull, put, take, turn, run, set. Então, se você quiser começar a usar phrasal verbs,
Procurem phrasal verbs que têm como verbo estes aqui. Vocês podem encontrar essa super dica na minha fanpage no Facebook. Yes! Eu postei essa foto na minha página Teacher Chris. O link está logo ali embaixo na descrição do vídeo. Curta a foto, compartilhe e não se esqueça de salvar essa imagem no seu computador para consultar sempre que você precisar. Curta o vídeo, deixe seu comentário e se você conhece alguém que também pode se beneficiar dessa série de vídeos sobre phrasal verbs, compartilhe esse vídeo no seu Facebook. Have a sense of humor. Bye!